Subscreve já o canal Zona Sporting Rumores e Notícias. Ativa o sino das notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir a seguir é simplesmente explosivo. Isto não é apenas mais uma notícia, é uma revelação que pode mudar para sempre a forma como os adeptos olham para a saída de Víctor Gyökeres do Sporting. Prepara-te, porque há detalhes ocultos, negociações secretas e bastidores tão intensos que até dentro de Alvalade se fala em traição, em quebra de confiança e numa sensação de que o clube esteve prestes a perder o controlo. Durante semanas, a narrativa oficial sobre a saída de Gyökeres tentou ser controlada. Dizia-se que era apenas um processo normal de mercado, um jogador valorizado que recebeu uma proposta irrecusável e seguiu para o Arsenal. Mas a verdade que começa agora a emergir é muito diferente. Gyökeres não saiu apenas pelo dinheiro. Saiu porque perdeu a confiança na direção do Sporting. Sentiu-se enganado, desprotegido e, acima de tudo, sem garantias de que o clube teria ambição suficiente para dar o próximo passo. Segundo informações de bastidores, Gyökeres exigiu mais do que promessas. Queria reforços de peso, jogadores capazes de fazer o Sporting crescer e competir de igual para igual com Benfica, FC Porto e até com os grandes da Europa. Ele acreditava que depois da época memorável que fez, era hora de elevar o patamar do clube. A resposta que recebeu foi o silêncio. Um silêncio que se transformou em frustração. Fontes próximas do balneário revelaram que Gyökeres terá mesmo desabafado com colegas que se sentia usado como moeda de troca. A ideia de que a sua venda era inevitável apenas para equilibrar as contas deixou-o revoltado. A cada semana que passava, percebia que o Sporting não lhe oferecia garantias. Até o prolongamento das férias foi consequência direta dessas negociações arrastadas. Não era apenas descanso, foi também um protesto silencioso, uma forma de mostrar que não aceitava ser tratado como mais um ativo financeiro. Quando finalmente a transferência para o Arsenal foi concluída, Gyökeres estava dividido. Por um lado, feliz por se juntar a um projeto competitivo na Premier League, por outro, magoado pela forma como tudo aconteceu. A tal mensagem de Frederico Varandas de que tanto se falou foi apenas simbólica, um gesto frio, quase burocrático, para tentar manter as aparências. A verdade é que a relação já estava quebrada. E esta saída não abalou apenas os adeptos. Dentro do balneário, muitos jogadores sentiram o impacto. Alguns viam em Gyökeres um líder, um exemplo de profissionalismo e entrega. A sua saída abrupta, envolta em rumores de tensão com a direção, criou um ambiente de incerteza. O comentário mais ouvido em Alcochete foi: se até o Gyökeres perdeu a paciência, quem será o próximo? O mais preocupante é que este episódio expôs fragilidades profundas na estrutura do Sporting. Fragilidades que não aparecem nos comunicados, mas que circulam em silêncio entre os jogadores, empresários e até elementos do staff. A falta de clareza, a sensação de que as decisões são tomadas em cima do joelho e a prioridade em vender, em vez de consolidar um projeto sólido, geraram fissuras que podem ser fatais no futuro. Falamos da saída inesperada de Conrad Harder, um dos dossiês mais polémicos do Sporting nesta janela de mercado. O dinamarquês, de apenas 20 anos, chegou ao clube como uma das maiores promessas vindas da Escandinávia, contratado ao North Zealand por 19 milhões de euros. A ideia era clara: preparar o jovem para ser o sucessor natural de Víctor Gyökeres, um plano perfeito no papel, mas que, como tantas vezes acontece em Alvalade, ruiu em poucos meses. Harder acreditava que teria o seu momento. Em entrevistas privadas, confidenciou a pessoas próximas que estava pronto para assumir o protagonismo. Os números estavam do seu lado. 52 jogos, 12 golos e 7 assistências. Não era um fenómeno imediato, mas deixava clara a evolução. Só que, de repente, o Sporting decidiu mudar o rumo. A direção preferiu apostar milhões na contratação de Luís Soares, ex-Almeria, e depois oficializou Fotis Ioannidis, vindo do Panathinaikos. Para Harder, foi como um soco no estômago. O que torna esta história ainda mais explosiva é o detalhe de que Harder não foi avisado antecipadamente. Sim, ouviste bem. O jogador soube pela imprensa que o clube tinha contratado Ioannidis. Imagina a frustração. Esperava ser o homem escolhido para substituir Gyökeres e em poucos dias viu-se relegado à terceira opção.
Não admira que tenha corrido para aceitar a proposta do RB Leipzig. Lá encontrou estabilidade, um contrato de 5 anos e a promessa de ser peça-chave para substituir Benjamin Sesko, que rumou ao Manchester United. O negócio em si pareceu vantajoso. 24 milhões fixos, mais 6 em variáveis, podendo alcançar os 30 milhões. Isso colocaria Harder no top 10 das maiores vendas da história do Sporting, ultrapassando até Nani. Mas nos corredores de Alvalade a sensação não foi de celebração. Foi de desconforto. Muitos perguntaram por que motivo vender logo agora quando a saída de Gyökeres exigia precisamente alguém com o perfil de Harder. Fontes internas revelaram que o jogador se sentiu traído. Ele queria ser a aposta principal, mas percebeu que a direção não confiava nele. A gota d'água foi precisamente a falta de comunicação. Harder não recebeu qualquer garantia, qualquer sinal de confiança, apenas silêncio. Foi forçado a interpretar os atos e os atos diziam tudo. O Sporting já tinha encontrado alternativas e não contava com ele. No balneário, a saída gerou divisão. Alguns colegas entenderam a decisão da direção, o Sporting precisa de resultados imediatos e Ioannidis chega com estatuto de titular. Outros, porém, ficaram chocados. Viam em Harder um jogador que, com mais tempo e confiança, poderia explodir e render muito mais no futuro. Para estes, Varandas e companhia cometeram um erro estratégico grave, desperdiçar uma promessa de elite em troca de um encaixe financeiro rápido. Mas no problema vai muito além da gestão desportiva. O Sporting apostou pesado em Soares e Ioannidis, jogadores caros, com salários altos e que aumentaram a pressão sobre as contas do clube. A venda de Harder ajudou a equilibrar os números, mas não elimina a sensação de que o Sporting está a caminhar numa linha perigosa. Gastar muito no imediato e sacrificar o futuro. É o mesmo dilema que assombra o clube há anos e que agora volta a ganhar força. E para agravar ainda mais o cenário, surgiu a polémica da falha burocrática com Jota Silva, que não pôde ser inscrito a tempo por erros administrativos. Um episódio insólito que gerou revolta entre adeptos e reforçou a ideia de que a estrutura leonina não está afinada. Como pode um clube da dimensão do Sporting perder um jogador por causa de papelada mal gerida? Este erro foi visto por muitos como a prova final de que algo não funciona na organização interna. Os bastidores neste momento estão em ebulição. Empresários a criticar, jogadores insatisfeitos, membros do staff a murmurar contra decisões da direção. A frase que ecoa nos corredores de Alcochete é clara. O Sporting esteve muito próximo de perder a cabeça. E a verdade é que esta sucessão de episódios, a saída conturbada de Gyökeres, a perda inesperada de Harder, a aposta arriscada em Soares e Ioannidis e ainda atrapalhada com Jota Silva, deixou claro que a casa de Alvalade não está longe de estar em ordem. O discurso oficial pode até tentar passar normalidade, mas quem acompanha de perto sabe que há instabilidade, dúvidas e um risco real de que tudo isto venha a explodir mais cedo ou mais tarde. Resta agora uma pergunta inevitável. Será que o Sporting está preparado para lidar com as consequências destas decisões? Ou estamos a assistir a mais um capítulo da eterna novela que tem impedido o clube de se afirmar de forma definitiva no topo? O que é certo é que, para Harder, a saída foi um grito de liberdade. Para o Sporting, um encaixe financeiro que pode ser insuficiente diante dos problemas que aí vêm. Para os adeptos, uma ferida aberta que dificilmente cicatrizará. E tu, adepto leonino, o que achas disto tudo? A decisão da direção foi inteligente ou foi mais um erro que pode custar caro no futuro? Não te esqueças, subscreve agora o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários.